Fala meu povo, tudo bem? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre os grandes desafios que nós vamos ter antes de ir para Portugal. Isso, exatamente, o que está acontecendo enquanto a gente está aqui no Brasil ainda e o nosso planejamento. E o objetivo desse vídeo é mostrar o quanto ainda é complexa a questão de quem tem imóveis aqui no Brasil, de tentar vender eles, né, se desfazer desse imóvel para poder ir para Portugal. Porque vamos combinar que o processo de ir para Portugal vendendo o apartamento aqui não é uma coisa tão simples assim quanto se possa imaginar. Porque vender aqui e ir embora para Portugal seria o ideal, mas talvez o time do mercado e as coisas não aconteçam assim tão exatamente como a gente gostaria que isso acontecesse. Então já faz algum tempo que eu coloquei o apartamento à venda e agora a gente concretizou a venda do apartamento. Então o objetivo agora é mostrar para vocês como é que está sendo esse processo. E esse vídeo ele é muito importante para as pessoas que estão dentro da mesma situação do que a gente, pessoas que precisam vender o apartamento aqui antes de ir para Portugal. Então eu vou falar da nossa experiência, de como isso aconteceu e de como isso está acontecendo. Óbvio, existem muitos desafios por trás disso, não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam que seja. Eu acho que com esse vídeo você vai ter uma experiência muito boa de como a gente está passando por esse processo e como esse processo que nós estamos passando vai lhe ajudar a organizar a sua ida para Portugal. Mas eu vou deixar bem claro para vocês que o processo ele não é tão fácil e tão simples assim quanto a gente imaginou que pudesse ser. Então, há mais ou menos há 1 ano e meio, há 2 anos, eu coloquei o apartamento à venda, eu coloquei dentro de um valor, um patamar bem razoável, que seria uma ótima venda, e desde lá estou tentando vender. Agora, com a questão da melhoria da questão do crédito, eu acho que o mercado ele deu uma melhorada e finalmente a gente conseguiu vender o apartamento. A ideia era ir esse ano para Portugal, em 2021, mais ou menos meados de abril. Mas isso não foi possível em função de tudo isso que vocês estão vendo, essa questão da pandemia, de como isso afetou tanto a questão aqui no Brasil quanto a questão lá em Portugal. E também em relação à questão das vendas dos apartamentos e de como eu vou reestruturar os meus investimentos para poder estar morando em Portugal. Então, vendi o apartamento, o que eu faço agora? A ideia foi a gente procurar um local para morar de aluguel, um arrendamento, para que a gente pudesse passar pelo menos 1 ano até o momento de a gente ir definitivamente para Portugal. Isso parece uma coisa muito simples, né? Mas na verdade não é tão simples assim. A primeira questão importante foi a busca do apartamento, né? Nós olhamos bastante apartamentos e conseguimos um apartamento muito próximo da escola da Júlia. Qual é a ideia? Talvez trazer um pouquinho de autonomia para ela não precise estar tão dependente de nós em relação à questão logística de ir e vir do colégio. Ano passado ela passou o ano inteiro praticamente estudando online e esse ano eu espero que ela consiga retomar aos estudos presenciais, porque na idade dela, ela tem 13, vai fazer 14 anos, eu acho que é muito importante o convívio com as outras crianças. Então a gente procurou arrendar um apartamento próximo do colégio dela, fica mais ou menos a menos de 100 metros, é na mesma rua do colégio que nós estamos morando agora. E aí veio o outro grande desafio, que é a questão de tentar fazer a mudança e se desapegar. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns passos que a gente teve que seguir para conseguir fazer esse processo de maneira tranquila. Então depois que a gente definiu o apartamento que a gente veio morar, para ter uma ideia para vocês o quanto talvez Portugal seja um desafio em relação ao arrendamento. O apartamento que eu vim morar, ele estava sendo locado por R$ 1.290. Eu fiz uma proposta de R$ 950 e a proprietária aceitou. Então hoje eu vou pagar aqui nesse apartamento R$ 950. Outra hora eu mostro um pouquinho melhor para vocês como é esse apartamento. Mas um apartamento bem razoável, que tem tudo que a gente precisa, o espaço suficiente, a localização e também a qualidade do apartamento está dentro daquilo que a gente esperava para passar esse ano até que a gente faça a mudança para Portugal. Eu não entreguei o outro apartamento ainda, aquele que eu vendi, provavelmente eu vou entregar ele agora no mês de fevereiro, mas eu pensei em fazer essa mudança bem antes para que não tenhamos muitos problemas de percalços e de correria para poder fazer essa mudança. Então o primeiro ponto que eu analisei foi, tentei planejar um dia para fazer a mudança, então a gente começou a organizar tudo em casa, encaixotar as coisas, separar as coisas e definir um dia que a gente ia fazer a mudança, seria uma terça-feira. Chegou essa terça-feira, a terça-feira à tarde, a terça-feira começou muito ensolarada,
Mas olha só o que aconteceu no momento de fazer a mudança. Isso, começou a cair uma chuvarada aqui em Porto Alegre e o pessoal já tinha descido com os móveis, nós morávamos no segundo andar, eles tinham descido com praticamente todos os móveis já para baixo, na parte da garagem, na frente do prédio, quando veio esse temporal. Certamente tivemos que adiar essa mudança naquela terça-feira. Olha só o que aconteceu no dia da mudança. Eles tiveram que levar tudo para cima novamente, então nós não fizemos a mudança naquela terça-feira, a mudança foi se concretizar na quarta-feira pela manhã. Então, chegando à quarta-feira pela manhã, a gente começou a fazer a mudança. Mas, na verdade, eu pensei que a gente ia conseguir se desfazer de muito mais coisas do que, na verdade, a gente conseguiu se desfazer. Depois que a gente fez a mudança dos móveis, eu acho que com o carro eu já fiz mais ou menos umas 15 ou 20 viagens trazendo outras coisas, coisas pequenas, coisas de cozinha, coisas de utensílios do banheiro, essas coisas todas. Eu não pensei que ia ser tanta coisa para trazer para esse novo apartamento. Mas no final as coisas aconteceram tudo dentro mais ou menos daquilo que eu estava esperando e agora nós já estamos aqui no nosso novo apartamento. Já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o like que é legal para nós. Eu estou fazendo um desafio que é para mim mesmo de conseguir chegar em Portugal em 2022 já com 10 mil inscritos. Hoje, em janeiro de 2021, nós temos aqui 3.700 e poucos inscritos. Então, se você gosta do conteúdo que eu estou produzindo e que a minha família produz para vocês aí no YouTube, inscreva-se no canal, isso é muito legal e faz parte do desafio pessoal que eu tenho em relação à questão do canal do YouTube. Eu quero depois fazer muita coisa legal em Portugal, mas por enquanto o registro que eu estou fazendo de como eu estou fazendo essa mudança para Portugal. Então, se você está pensando em sair de Brasil para ir para Portugal e você tem um apartamento aqui, o conselho que eu dou para você é tentar fazer o quanto antes a venda desse apartamento. Eu conheço pessoas que estão em Portugal, que foram para Portugal e deixaram o apartamento parado aqui por algumas questões específicas, que seriam medo de não dar certo em Portugal e precisar voltar e ter um lugar para morar, talvez não se sentir à vontade de poder fazer a venda antes de ir embora daqui. Mas uma coisa eu acho que eu ainda não passei por isso, mas eu acho que deve ser uma coisa muito importante. Transformar esse imobilizado, que é um apartamento, em renda líquida que tu possa investir, conseguir alguma renda investindo em fundos imobiliários, ações ou em investimentos fixos, mas que tu possa ter um rendimento que possa te ajudar já em Portugal. Inclusive investindo talvez lá em Portugal também, quem sabe chegar em Portugal com esse dinheiro e investir em alguma coisa em Portugal. Então esse movimento de vender o imóvel aqui e ir para Portugal, eu acho que é um dos grandes desafios que as pessoas têm para poder fazer essa mudança a Portugal. Talvez deixar o imóvel parado aqui seja algo que ainda deixa aquela âncora. Existe uma coisa muito interessante que os vikings, que foram os grandes desbravadores do mundo, o que eles faziam? Eles queimavam os barcos. Eles conquistavam um local novo, aí voltavam, carregavam os barcos com tudo que precisariam para ir para a nova terra e eles iam. Quando chegavam lá, esses navios de carga, eles queimavam os navios. Por que eles faziam isso? Para não ter aquela sensação de que a qualquer momento você pode desistir daquilo que você está fazendo naquele momento, daquele novo local e voltar para onde é que você estava. Queimar os barcos é como não ter alternativa de voltar. Então, você nunca vai ter aquela nostalgia de talvez pensar assim, por que eu não volto para o Brasil? Por que eu não volto para a situação que eu estava antes? Então, a cada desafio que você vai ter no novo local que você estiver, se você tiver queimado os barcos, não tiver mais aquela segurança toda de poder voltar para onde você estava, você vai encarar os desafios de maneira muito mais assertiva, de maneira muito mais resolutiva. Eu acho que é uma das coisas importantes que se tem a fazer, porque sempre que se deixa um porto seguro que você possa sempre voltar, talvez você não encare esse desafio da maneira correta. Então, esse canal está proporcionando para mim um crescimento muito interessante na questão de dialogar com o público, dialogar com vocês, mas também é um registro importante de tudo que a gente está fazendo para poder fazer essa mudança para Portugal. E se você assistiu até agora esse vídeo, tem que fazer a inscrição. Nos próximos vídeos eu vou continuar contando de como a gente está fazendo esse processo de mudança para Portugal. Muito obrigado, valeu e um grande abraço!